Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Oremos. Nosso Deus e Pai, se conosco hoje. Ajuda-me, Senhor, na minha debilidade física, essa gripe, a poder falar claramente, a pensar claramente, a poder expor claramente a Tua palavra, para que nós sejamos bem instruídos no tocante a este assunto de dons espirituais, e para que nossa fé seja fundamentada na verdade. Eu te peço isto em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Eu vou rever um pouco do que falei semana passada, mas para aquele que talvez não tenha ouvido a mensagem da semana passada, algumas coisas que eu vou falar hoje talvez lhe causem espécie. Você fique surpreendido. Eu falei com todas as letras, mas em todo caso, se você quiser recuperar esse domingo passado que você perdeu, está no canal YouTube chamado Catedral ICNV. Catedral, espaço ICNV. É só fazer a busca e verá que eu estou pregando sem paletó, excepcionalmente, que aconteceu semana passada, porque ficamos sem ar-condicionado nesse concerto, nessa construção. Muitas coisas estão acontecendo e perdemos o ar semana passada, mas está de volta e eu estou de volta e estamos de volta ao assunto. Dons espirituais fazem ou devem fazer parte de uma igreja saudável. Estão entrelaçados na vida, na inspiração da igreja, na circulação da igreja. Deus concede estes dons ou carismas para o bem da igreja, não para nos entreter, mas para nos fazer bem. Os coríntios tinham uma história de espiritualidade, mas eles abusaram disto. Paulo disse: vocês costumavam andar atrás de ídolos, ou seja, vocês já estão acostumados a certas práticas espirituais. Mas Paulo enfatiza que a verdadeira espiritualidade cristã se acha no senhorio de Cristo. Essa é a base de tudo. A pessoa espiritual não é uma pessoa que necessariamente manifesta dons, mas é uma pessoa cuja vida está inteiramente submetida ao senhorio de Cristo. Há 4 passagens no Novo Testamento que tratam de dons espirituais. Nós sabemos que é em Romanos 12, agora em 1 Coríntios 12 e 14, e em Efésios 4 e finalmente em 1 Pedro 4. Sendo que 3 dessas passagens são paulinas, ou seja, tratadas pelo apóstolo Paulo. É pouco espaço. Quando você pensa bem sobre o texto neotestamentário,
e sobre a Bíblia como um todo, é muito pouca atenção dada a dons espirituais. E na sua maioria é apenas o relato da sua existência. É apenas assim como se fosse uma lista. Em Efésios 4 fala sobre os dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E em Romanos 12, alguns dos dons ministeriais e outros dons que nós teríamos como dons espirituais de modo geral são misturados e mencionados sempre no contexto da operação da igreja local, de uma comunidade amorosa e dedicada a Deus em oração. De todas essas passagens, das 4 passagens que tratam de dons espirituais, línguas, o dom de línguas é mencionado apenas uma vez. Apenas uma das passagens, pasmem, trata de línguas estranhas, ou do dom de línguas, que para um pentecostal pode parecer uma surpresa, pois, e eu falo isso de conhecimento familiar, histórico, pois eu venho de 4 gerações de pentecostalismo contemporâneo, que começam desde a Rua Azusa, no início do século XX, em Los Angeles. Meu avô foi superintendente geral das Assembleias de Deus do Canadá e 2 vezes moderador da Assembleia Pentecostal Mundial. O seu tio foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. Então, quando eu falo de pentecostalismo, eu falo de conhecimento de causa. Está falando de família, está falando da minha família. Então, qualquer observação, qualquer reavaliação que faço, não faço como alguém de fora que julga mal os pentecostais, mas como um pentecostal que busca arrumar a sua casa, pois não creio que, mesmo à luz das Escrituras, tenhamos que abandonar o nosso pentecostalismo, mas sim arrumar a nossa casa. Pois, ao longo destas gerações, nós temos acumulado certas afirmações e certas práticas e certos conceitos que, como vimos semana passada, simplesmente não acham embasamento bíblico, não acham fundamento bíblico. E quando falamos de línguas estranhas, estamos falando certamente de um assunto polêmico. Então, o que nós fizemos semana passada? Voltamos ao livro de Atos, pois o que nós temos em Atos são relatos de momentos nos quais línguas foram faladas, foram manifestadas. Enquanto em 1 Coríntios 12 e 14, nessa passagem que é única, 12, 13 e 14, Paulo então fala a respeito de línguas, do dom de línguas. Lembrando o que nós falamos semana passada rapidamente, vamos fazer uma rápida repescagem do que nós falamos. Em Atos 2, nós temos o primeiro momento em que línguas são faladas, embora houvesse em Marcos 16, aquele término de Marcos, a previsão de que esses sinais seguiriam os que creem, Entre as coisas que aconteceriam, falariam em outras línguas. Como já falamos, é uma passagem polêmica, uma passagem que alguns consideram um adendo que foi feito depois do texto original, pois ele não aparece em 5%, mais ou menos 5% dos textos antigos, e inclusive os mais antigos e os mais ditos confiáveis não incluem essa passagem. Mas, como há outras menções e línguas, o dom de línguas é largamente tratado por Paulo, aliás, é tratado muito diretamente por Paulo, sabemos que essa passagem não entra em conflito e, portanto, há boa razão para a sua inclusão no cânon. Em Atos 2, no entanto, nós temos o primeiro momento de línguas que aconteceu espontaneamente. Ninguém foi preparado para falar em línguas, ninguém foi avisado que falaria em línguas, ninguém estava numa expectativa de falar em línguas. Isto foi dado soberanamente pelo Espírito Santo, a capacidade de falar numa língua que as pessoas presentes mesmo disseram, esses homens não teriam como aprender estas línguas, eles são galileus. Galileia era uma parte da Judeia, digamos, muito pobre, muito simples, e os galileus identificados lá seriam homens que não teriam recurso, não teriam acesso às escolas necessárias para aprender
a língua destas pessoas que vieram dos quatro cantos, né? Eram peregrinos que estavam lá, judeus e prosélitos, ou seja, convertidos ao judaísmo, que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste para cultuar a Deus no templo. Quando eles ouviram essas pessoas falarem, sabemos que ouviram na sua própria língua o quê? Os 120 glorificando a Deus. Estavam enaltecendo a Deus, falando das grandezas de Deus, levando esses estrangeiros a dizer o que quer dizer isto. Ou seja, línguas não é a capacidade para pregar o evangelho. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Pedro teve que ficar de pé e pregar o evangelho, e então 3.000 pessoas se converteram. Não se converteram por ouvirem o que foi falado em línguas, mas se converteram mediante a pregação clara e racional do evangelho que Pedro fez. E nós achamos isso em capítulo 2 do livro de Atos. Em capítulo 4, nós vemos todos cheios novamente do Espírito Santo. O mesmo termo que descreve o que aconteceu no dia de Pentecoste, descreve aquele lugar onde estavam reunidos e orando pela libertação de Pedro da prisão. Pedro e João chegam e dizem: olha, nós estamos livres, nós fomos libertos. E então todos começam a orar e glorificar a Deus, e novamente ficam cheios do Espírito Santo. No entanto, não há menção de línguas neste evento. Em Atos 2, também em Samaria, menciona que todos ficaram cheios do Espírito Santo quando os apóstolos desceram para Samaria e impuseram as suas mãos sobre eles. Também não há menção de línguas, até capítulo 10. Em capítulo 10, na casa de Cornélio, um gentil, línguas serviu como sinal para os judeus, já cristãos, de que o evangelho tinha atravessado a barreira étnica de Israel. Não era mais apenas para os descendentes de Abraão, por descendência natural, mas agora o evangelho estava aberto para todos. Então, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles, ninguém batizou, ninguém impôs as mãos, ninguém explicou para eles quem era o Espírito Santo, nem tampouco que eles receberiam algum tipo de dom. Simplesmente no momento em que Pedro estava pregando o evangelho, de repente o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em outras línguas. Isto serviu como atestado da sua conversão, e então Pedro disse: agora não podemos sequer recusar a água, temos que batizá-los. Por quê? Porque Deus já os aceitou. Serviu de sinal. Serviu de sinal para os estrangeiros no dia de Pentecoste e serviu de sinal para os cristãos na casa de Cornélio. E finalmente em Éfeso, nós temos um caso meio excêntrico, uma coisa bem atípica, porque havia pessoas lá identificadas como discípulos, uma dúzia, mais ou menos. Logo após o relato sobre a vida de Apolo, o ministério dele, onde ele pregava Cristo, mas ele batizava com o batismo de João. E aí eles chegam em Éfeso e dizem: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles dizem: não sabemos nem quem é o Espírito Santo, nunca ouvimos falar disso. Não havia fé trinitariana de Pai, Filho e Espírito Santo em Éfeso, apenas do Pai e talvez do Filho. Podiam ter sido discípulos de João, mas é possível também que tenham sido evangelizados por Apolo, sem, contudo, entender também havia o Espírito Santo atuando na igreja. Então o que eles fizeram? Batizaram esses discípulos novamente, só que agora, em nome de Jesus Cristo, impuseram as mãos e então eles receberam o Espírito Santo e então falaram em outras línguas e profetizaram. Em nenhum desses momentos, então, e quando você pega o conjunto todo, é possível criar um padrão, afirmar que todos precisam ser batizados como uma segunda iniciação na fé cristã. Pelo contrário, nós vemos que os 120, dois capítulos depois, novamente são batizados, novamente são cheios pelo Espírito. Você vê que nem sempre falam em línguas, em outros momentos profetizam, em alguns momentos Lucas sequer menciona se falaram em línguas ou não.
Então, de certa forma, nós temos um problema de achar sustentação para uma afirmação de uma segunda bênção. No entanto, vemos a necessidade da atuação do Espírito Santo no avanço do Evangelho, confirmando a palavra que Jesus falou para os discípulos: então recebereis poder e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essa é a agenda do livro de Atos. Depois disso, não há menção. Não há, então, fundamento suficiente para afirmar uma segunda bênção. E, infelizmente, por afirmar apenas uma segunda bênção, muitos pentecostais, de fato, deixaram de ser pentecostais, na prática. Pois Paulo afirma que nós temos que buscar sempre ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos sempre buscar, mas alguns dizem: não, um dia eu falar em línguas, não tenho que falar mais. Um dia eu recebi o batismo do Espírito Santo, não preciso receber mais. Nós sempre precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. Eu preciso hoje, você precisa também. Diga para o seu vizinho: você precisa ser avivado. Precisa. Nós precisamos do avivamento do Espírito sempre. Você vê que vez após vez, esse enchimento do Espírito, assim como no Velho Testamento, Sansão, cada vez que ele enfrentava um problema, ele recebia, o poder do Espírito vinha sobre ele, e nós precisamos diariamente do poder do Espírito Santo sobre nós, a cada dia, e quando nós enfrentamos certos desafios, precisamos ainda mais do poder de Deus em nossas vidas. Não basta ter apenas uma história para contar. Um dia eu fui assim, mas eu fui liberto e agora eu tenho Cristo. Ótimo. Eles tinham uma história para contar. Quando ficaram lá olhando Jesus subir nas nuvens, ascendendo para o Pai, meu Deus, que história eles tinham para contar. Nós vimos Jesus andar sobre as águas, vimos ele ressuscitar Lázaro, vimos ele multiplicar pães e peixes, vimos ele ser morto, vimos ele ressuscitado. Eles tinham uma história para contar, mas Jesus disse: volte e espere poder do alto. E então sereis as minhas testemunhas. O testemunho do cristão não basta ser um argumento ou uma história, nós precisamos do poder do Espírito Santo agindo por nosso intermédio, pois só o Espírito convence do pecado, da morte e do juízo vindouro. Só o Espírito Santo convence, você não convence ninguém. Por isso que quando as pessoas perguntam: pastor, eu não ganhei ninguém para Cristo essa semana, será que eu pequei? Ele disse: você que não é você que ganha, é o Espírito de Deus que ganha. Você apenas presta testemunho, você fala de Cristo, mas é Cristo que salva, não sou eu que salvo. Você não pode salvar quem quer que seja. Então nós precisamos do mover de Deus, do testemunho do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo. Então, há amplo fundamento para afirmar que o Espírito batiza e rebatiza, e batiza de novo, e ele enche, e enche novamente, e nós precisamos continuar a manter o quê? O óleo do nosso candeeiro cheio. O próprio parábola das 10 virgens, das 5 tolas, das 5 sábias, fala do quê? De uma vida mergulhada no Espírito Santo. O óleo é o símbolo, meus irmãos, da presença do Espírito Santo. É o óleo que mantém a nossa chama acesa. Se você deixar o óleo secar, se você se reportar apenas a um momento na sua história com Deus e não mantiver sua vida viva, vibrante, atuante e operante em Cristo, então falta algo. Eu não sinto a presença de Deus há muitos anos. Então você tem trabalho para fazer. Venha para a igreja com o coração aberto, peça a Deus. Eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor. É habitar em Deus, é permanecer em Cristo. Bom, voltando a dons, e voltando especificamente ao dom de falar em línguas. 1 Coríntios 12 de novo. Eu já vi muitas igrejas com o título Igreja da Filadélfia, ou Primeira Igreja Batista de Filadélfia. Eu nunca vi uma igreja, Primeira Igreja de Corinto. Sabe por quê?
Porque Corinto foi uma igreja terrível, horrível. Olhe, pastorear Corinto deve ter sido, digamos, um castigo. Corinto tinha imoralidade sexual, incesto, partidarismo, divisão. Tinha gente dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Havia gente, chegavam na ceia embriagados. Eu estive num culto só na minha vida onde a igreja estava embriagada na hora da ceia. E o pastor recusou ceia para todos. Estava em Roma. E eles estavam oferecendo um jantar de fim de ano. E em Roma, todo mundo, na Itália, todo mundo bebe vinho, todo mundo faz vinho, todo mundo carrega vinho no porta-mala. Para qualquer coisa, já tem assim uma garrafa de vinho no porta-mala do carro. E essa igreja não era diferente. E todo mundo tinha sua garrafa de vinho. Iam fazer macarrão, mas demorou a sair o macarrão. Mas o vinho já estava na mesa. Então, era culto de ano novo e estavam esperando o macarrão. E lá ia, né, 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos e estava todo mundo já ficando assim, muito feliz. Era um fim de ano para enterrar o velho ano mesmo. E estavam lá e brindando o ano novo em nome de Jesus. Eu nunca vi isso, mas na Itália eles fazem assim. E o diretor o chefe do conjunto de música, né, o diretor de louvor, já tinha passado do limite. E ele cantou o corinho Aleluia 47 vezes. E estava todo mundo, aleluia, aleluia. Nem vendo assim, estava vendo o pastor, 3 pastores na sua frente, em vez de um só. Estava todo mundo torto. E o pastor disse, quer saber? Eu não vou servir isso aí para essa gente de... Ele ficou tão irado. Foi meu pai estava lá. E ele estava pregando naquele dia. E ele disse, eu não vou servir Santa Ceia para esse bando de bêbados. Em Corinto é o que estava acontecendo. Eles estavam servindo o jantar e se empanturravam, alguns, e chegaram a ficar embriagados, enquanto outros, na mesa ao lado, passavam fome. Não só estavam embriagados, como um descaso com pessoas necessitadas dentro da própria igreja. Olha só que igreja horrível. E aparentemente, pelo que nós vemos, que Paulo diz, nós vamos ver daqui a pouco, também estavam abusando deste dom de falar em línguas. Não era mais uma coisa tão pontual, mas parecia uma coisa habitual. Ao ponto de línguas parece, pelo que... Aqui, você sabe, quando você lê uma carta paulina, é como ouvir uma conversa no telefone, mas só ouvir um lado da conversa, né? Então, Paulo muitas vezes, aquilo que vocês perguntaram, aquilo que vocês estão enfrentando. Então, o que os estudiosos fazem, eles entram no mérito do argumento para tentar tirar disto, digamos, o assunto. O que Paulo estava respondendo? O que ele estava tratando? O que nós entendemos por esse argumento que nós lemos no início da mensagem, em 1 Coríntios 12, foi o seguinte: línguas parece ter sido uma espécie de autenticador, né? Um carimbo de espiritualidade. Quem falava em língua era espiritual. E ele diz, olha, espiritualidade falsa, vocês já estão acostumados a ver, né? Veja só de novo, ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O problema é que eles estavam fazendo de línguas estranhas algo que ele não é. Uma espécie de carimbo de autenticidade, que, eu vou dizer francamente, eu tenho visto em igrejas pentecostais.
Ao ponto de dizer, se você não tiver línguas estranhas, então você não tem o Espírito Santo, e se você não tiver o Espírito Santo, nem crente você é. Eu já vi isso. Eu já ouvi isso, não na Nova Vida, mas eu ouvi isso em igrejas pentecostais, de afirmarem que presbiterianos não eram assim tão crentes quanto nós, ou que batistas não eram tão crentes quanto nós porque eles rejeitavam dons espirituais. Eles não tinham o Espírito de Deus. Meus irmãos, você não pode afirmar Cristo como Senhor se não tiver o Espírito Santo de Deus agindo em sua vida. Então, todos os que são de Cristo têm o Espírito Santo em sua vida. Tem. Línguas é um dom, não é uma consequência, não é uma evidência de alguma coisa, é um dom. E aqui ele diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Veja só quantas vezes ele enfatiza, é Deus quem faz. Ou seja, o protagonista na espiritualidade não é a pessoa, mas é Deus. Vê como ele diz, vez após vez, é o Espírito que faz, é o Espírito que dá, é o Espírito que concede, é o Espírito. Tudo isso, quem fez é o Espírito. O que isso tem a ver com ídolos mudos? A diferença é que a religião do homem é algo que o homem faz. O ídolo é mudo, o ídolo não faz nada. O homem faz tudo. O homem gera uma espécie de clima espiritual, e eles sabiam fazer isso em Corinto. Mas ele disse, quando se trata de dons espirituais, é o Espírito quem faz. A ênfase é o que Deus faz em nós. Quantas vezes eu vi pessoas tentando engatar o dom de línguas, com alguma sílaba, fala assim, né? Começa a falar bobagem que daqui a pouco o Espírito vai engatar. Se você começar a usar a língua, falar assim um pouquinho de, né, rabababa, alguma coisa assim, né, fala banana ao contrário 10 vezes, daqui a pouco, anananabe, vai lá. Se você falar isso bastante rápido, daqui a pouco o Espírito Santo pega a sua língua e você, é que nem começar o motor, vai, vamos lá, e o Espírito vai te dar capacidade. Isto é religião gerada pelo homem, pela criatividade, pela iniciativa do homem. O protagonista em dons espirituais não é o homem, é Deus. Olha o contraste, vocês sabem, vocês são acostumados a isso, mas eu te digo, tudo isso quem tem que fazer é o Espírito. E ele continua dizendo, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, há um. Aí ele continua, né? Mas terminando essa passagem, ele disse: todas essas coisas, porém, todas essas coisas, seja discernimento de espírito, seja profecia, seja variedade de línguas, milagres, enfim, ele disse: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. É Deus quem faz. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, eu não tenho que engatar um dom, eu não tenho que imitar um dom, eu não tenho que fazer alguma coisa para provocar o recebimento deste dom. É Ele que faz todas essas coisas. Ele é o protagonista, não eu. Tudo aponta para o doador, não para o dom, nem tampouco para o instrumento. Tudo aponta para o doador. Tudo aponta para o propósito do doador, não para os meus propósitos. Tudo aponta para o bem comum. Não paga tributo a qualquer tipo de individualismo ou realização pessoal. Você pode dizer: eu queria tanto poder impor a minha mão e alguém ser curado. Eu acho que eu gostaria muito de ter essa experiência. Como se essa experiência fosse algo para o seu prazer. Não, dons não são para o nosso prazer, são para a honra e glória de Deus. Servem ao propósito dele, não aos meus propósitos.
Não existem para que eu me sinta pentecostal, para que eu me identifique como pentecostal, ou para eu me sentir mais espiritual. Não, para eu ser espiritual, eu tenho que submeter minha vida ao senhorio de Cristo e não buscar experiências. Essas experiências não levam à maturidade cristã, ao ponto que, nós vamos ver em capítulo 14, Paulo diz, deixa de ser crianças. Temos que parar com criancice. Essa experiência com dons espirituais não passa de criancice. Vamos ler o que ele fala em capítulo 14. Esse capítulo comprido, mas vamos ler. O que ele diz aqui? Sigam o caminho do amor. Obviamente eu estou pulando um capítulo fundamental aqui, que é 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Eu vou fazer uma referência passageira a ele daqui a pouco, mas como já falei sobre a importância de amor como o fator agregador do corpo de Cristo, eu estou pulando hoje, tá? Vamos direto para o capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Eu acho extraordinário, gente. Deixa eu só parar aqui, desculpe, eu vou parar um instante. Nós vamos ler. Mas para uma igreja que estava abusando de dons espirituais, como é que Paulo teve coragem de dizer, busque dons espirituais? Ele devia ter dito, pare. Porque muitas pessoas recuaram do exercício de dons espirituais, não buscam, por quê? Porque estão cansados de ver abusos pela YouTube, de igrejas neopentecostais, fazendo coisas birutas, todo mundo reinventando a roda, fazendo coisas estranhas e excêntricas. Então eles dizem, não, nós não queremos ser desses exagerados, dos pentecas, não queremos ser penteca, queremos ser pessoas mais sérias. Então, em vez de buscar os melhores dons, o que a gente faz? A gente recua. Paulo diz, não. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nós vamos falar de profecia depois. Agora não. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, não entendo o que estou falando, literalmente. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vamos parar aqui um instante. Veja que falar em línguas não é algo que você aprende a fazer, não é algo que você pode racionalmente aprender a fazer, é algo que não anula nosso raciocínio,
mas vai além do nosso raciocínio. Não entendemos, quando nós falamos, oramos numa outra língua, não entendemos o que estamos dizendo, literalmente. Versículo 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua oração de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Parando mais uma vez. Versículo 18. Dou graças a Deus. Por que Paulo teve que dizer isto? Ele teve que dizer isso porque os outros não sabiam que ele falava em línguas. Eu entendo por essa passagem que ele está tendo que explicar. E por que eles não sabiam disto? Eles não sabiam disso porque Paulo não usava línguas publicamente. Línguas edifica a si mesmo. Continuando. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis. Agora ele explica por quê. Porque na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Ele preferiu não usar línguas publicamente. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar alguém descrente e não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Deixa eu parar aqui, porque agora o resto cuida da ordem do culto. Ele só termina em versículo 39 dizendo: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação a profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Veja só, ele encoraja a busca de dons espirituais, mesmo com os problemas que surgiram entre eles. Mas ele destaca que a função principal de línguas estranhas é edificação de quem fala. Que para mim deixa muito claro que o dom de línguas tem sua maior função numa vida de oração. Aqui eu posso dar meu testemunho, porque quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava num acampamento para jovens, num acampamento pentecostal. Eu me lembro naquela noite, eu tinha uma sede enorme da presença de Deus. Eu não me lembro o que foi pregado, eu não me lembro muito do culto, eu só me lembro que eu fui para frente porque eu queria mais de Deus em minha vida. Alguém pôs as mãos sobre mim e eu comecei, ninguém disse, começa a falar assim, foi algo que simplesmente surgiu dentro de mim. Eu comecei a falar um idioma que eu não tinha aprendido. A experiência foi muito forte, foi extremamente forte. E eu fiquei algumas horas falando numa língua nova. E desde então, essa semana eu vou completar 59 anos de idade, já há 48 anos, essas línguas fazem parte da minha oração pessoal. Nem sempre é o mesmo idioma. Às vezes eu sinto que eu estou falando num idioma diferente do que costumo falar. Dependendo do que eu estiver orando, às vezes eu chego a um ponto onde eu não consigo mais orar por uma coisa, mas eu sinto que há alguma coisa que é necessária e começo a orar numa língua. Quando é guerra, olhe, eu tenho pedido a Deus para nos entregar o homem forte desta região, porque eu sinto muita resistência espiritual contra nós nesta região, e eu tenho orado. E quando eu oro por isso,
é um idioma diferente. Parece um idioma de guerra, é um negócio... Parece chinês, não sei. Não sei. Mas eu tem feito parte da minha vida de oração há 48 anos. É uma parte preciosa da minha vida. Eu não trago isso para o púlpito. E Paulo diz, o lugar disso não é no púlpito, não é nem no culto público, ao ponto de ele dizer, bom, não vamos proibir, mas se você falar, tem que interpretar. Que é interessante, porque ele diz, quem fala não entende o que está dizendo, então como é que vai interpretar? Ele até reconhece, como nós vimos em capítulo 12, há pessoas que têm o dom de interpretação. Só que, e aqui vem outro erro que eu vejo na história da igreja pentecostal. Muitos consideram interpretação de línguas profecia. Mas se línguas, na sua essência, é oração, a fiel interpretação de uma oração devia ser uma oração. A fiel interpretação de um louvor devia ser um louvor. Não deve começar com as palavras, eis que... eu sou o seu... Né? Eis que você... Né? Como é que fala? Eis que te digo, ou se eu vos falo, línguas não é profecia. Ele destaca a profecia de línguas. Ele destaca ensino de línguas. Línguas, o dom de línguas, nos capacita para orar mais. Orar além do raciocínio. E eu vou dizer uma coisa, nós precisamos de coisas muito mais do que nós compreendemos. Você precisa de mais do que você precisa mais de Deus do que você realmente entende. E há coisas em sua vida que fazem falta, que estão faltando, que nem você entende. Quantos concordam comigo? Há coisas que nem eu sei. Gente, nós enfrentamos coisas que não entendemos. Vivemos num mundo, eu não entendo esse mundo. Olha, eu sou uma pessoa razoavelmente educada. Eu sou uma pessoa razoavelmente bem informada, embora eu não assista o Jornal Nacional, talvez por não assistir no Jornal Nacional, que eu sou mais bem informado do que a maioria, porque não assisto a propaganda da Globo, não assisto programas nem do PSDB, nem do PT, nem do PMDB, não assisto nada disso. Eu vejo, mas é impossível não ser informado neste mundo de hoje, e mesmo assim, que informação que eu estou recebendo? Estou recebendo propaganda. Até os anúncios sobre a economia são propaganda. Quem sabe o que está acontecendo? Às vezes, um casal tenta comunicar-se um com o outro e não conseguem. Já tive épocas de não conseguir, eu e a Marta não conseguimos nem conversar direito, a gente estava emperrado, e só orando em línguas para desatar certos nós. Por quê? Porque há coisas acontecendo ao nosso redor e em nossas vidas que nós não compreendemos, e eu preciso da intervenção do Espírito Santo. Eu preciso mais de Deus. Quantos podem dizer, eu preciso mais de Deus? Eu preciso da intervenção do Espírito em níveis que eu não compreendo. Paulo chega a dizer, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, Efésios 6, contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Gente, nós lutamos contra coisas que eu não entendo. Eu luto contra principados e potestades. Se um desses aparecesse na minha frente, eu acho que eu ia desmaiar. Imagina se uma potestade aparecesse na sua vida, de repente, né? Dizem, há uma história de que Lutero foi acordado no meio da noite, porque ele ouviu alguém entrar no seu quarto, e quando ele olhou, viu que era Satanás. E ele disse, bom, o Senhor está comigo. Ele virou na cama e dormiu de novo, e ignorou a presença de Satanás. Eu não sei, eu acho que se eu visse, eu ia ficar acordado. Eu certamente não viraria as costas. Mas eu também não sou Lutero. Eu soube que um dos filhos de um dos nossos pastores, um dos nossos bispos, acordou no meio da noite. Porque o pai passa a noite orando, né? E apareceu na janela dele alguma coisa. Ele olhou, viu na janela e disse, quem está orando está dormindo, está no quarto ao lado. E ele voltou a dormir. E meu pai que está orando. Seu problema é com ele, vai lá falar com ele. Eu estou aqui. E basta viver nesse mundo um pouco
que você entende que há forças em ação, em jogo, que a gente não entende. Eu não vou sair por aí amarrando e decretando sabe, determinando, mas, especialmente para pessoas chamadas ao ministério de intercessão, eu creio que o Espírito Santo concede este dom para orarmos além do racional. Não me peça para demonstrar, porque é algo pessoal. Não é algo que você... eu vou falar por aí para as pessoas entenderem. Quando os 120 desceram para a rua falando em línguas, alguns ficaram maravilhados, outros disseram, estão loucos, estão bêbados. E qualquer pessoa orando nesse dom vai parecer bêbado. Para quem não entende ou não aceita, vai dizer, isso aí está variando, né? O uso público, aparentemente, não é receitado. Paulo tem tanta reserva que ele chega a colocar vários obstáculos aí, dizendo, opa, não é bem assim, cuidado. Mas ele diz, não proíba, não proíba. Rapidamente, cessaram os dons? Não cessaram os dons. A instrução de Paulo é relevante para os nossos dias, certamente. Alguns citam o capítulo 13, dizendo, em versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E usam essa passagem de versículos 8 a 10 para argumentar que, com o fechamento do cânon, que é a revelação perfeita de Deus, estes dons não são mais necessários. Mas é meio contraintuitivo isso, porque afirmo que profecias passam, línguas passam, mas o conhecimento não passa também? O conhecimento também passa? Ou seja, é uma forçação de barra. Não. Dons continuam, sim. Mesmo com o cânon completo, esta capacidade de orar continua. Agora, como é que eu recebo? Devo buscar? Sim, devo buscar. Eu creio que é bom e faz bem ter essa capacidade de orar dada pelo Espírito Santo. Nem todos vão falar. Paulo mesmo argumenta isso. Nem todos falam. Como é que eu recebo? Bom, ao longo da história do pentecostalismo, tem acontecido de várias maneiras. Mas eu me lembro de uma, no início do século passado, em Chicago, durante o inverno, o pastor estava pregando sobre isso numa igreja e disse, olha, peça a Deus e espera nele, nos seus momentos de oração, que Deus pode te conceder o dom de falar em línguas. E uma senhora da igreja foi para casa e, como estava fazendo muito frio, ela abriu o forno na cozinha, botou a cadeira na frente, acendeu o forno e começou a orar e pediu, Senhor, concede-me o dom de falar, de orar em outras línguas. E o Espírito Santo concedeu esse dom a ela, né? E ela voltou para a igreja correndo e disse, olha só o que eu fiz, olha, eu recebi esse dom. Na noite seguinte, todos os membros da igreja voltaram para casa, abriram o forno, acenderam o forno e ficaram orando na frente, pensando que era o forno. Uns dizem que tem que passar a noite em vigília para receber, outros dizem que tem que ter imposição de mãos para receber. A verdade é que o Espírito Santo concede a quem Ele quer. Mas, Paulo diz, busque, peça. Como é que eu busco? Primeiro, se você não tiver uma vida de oração, esquece. Se você não tiver uma disciplina de oração, se você não tiver separado um tempo para ficar sozinho na presença de Deus, esquece. Você está esperando o quê? Receber o dom de línguas entre a oração final e a hora de ir embora e almoçar? Não vai acontecer. Tenho 15 minutos, Senhor,
Tem 15 minutos para me encher do Espírito Santo agora. Ó. Se não, amanhã vou te dar mais 15 minutos para me encher do teu Espírito. Entendeu? O Espírito Santo não está aqui de avental, amados irmãos, para nos servir. Ele concede a quem Ele quer para o bem comum. Se você estiver andando com Deus, compromissado com uma família de fé e com uma vida de oração, peça a Deus. Gaste um tempo na presença de Deus e peça a Deus que Ele concederá este dom para quem precisa dele. Eu estava vendo um vídeo do John Piper, grande mestre da palavra, gosto de tudo que ele fala, quase tudo que ele fala, 99,99% do que ele fala, concordo com ele. E ele disse que um dia ele pediu a Deus, aliás, ele disse que vira e mexe ele pede a Deus o dom de línguas. E que Deus respondeu para ele uma vez: meu filho, já te dei o dom de pregar a palavra e de ser um grande mestre da palavra. Você não precisa do dom de línguas. Deixa outras pessoas receberem esse dom. E ele diz que ele aceita essa resposta, já aceitou essa resposta de Deus, mas de vez em quando ele volta e diz: Senhor, será que agora? E até hoje ele diz que nunca falei em línguas, mas eu creio que seja um dom precioso. Tudo que o Espírito Santo concede é precioso e sagrado. Tudo. Então, se Ele quiser conceder este dom a alguns de nós, que gastemos tempo, que nos dediquemos à oração, que assumamos um compromisso numa igreja, com amor para com o nosso próximo, que Ele fará isto. Ele fará assim. É para a sua edificação, é para a edificação do corpo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos, Senhor, a plenitude do Teu Espírito. Seja para falar em línguas, seja para pregar o Evangelho, seja para profetizar, para curar enfermos, para libertar os cativos, para discernir espíritos, para termos palavras de sabedoria, de conhecimento. Sabemos, Senhor, que o mover do Espírito é fundamental para a saúde e vitalidade da igreja. E nós precisamos de avivamento em nossas vidas e no nosso meio. Acima de tudo, um espírito de arrependimento e de submissão ao senhorio de Cristo. Opera em nós a Tua perfeita vontade, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém.